In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hoje, então, estamos na terça-feira da quarta semana depois da Páscoa, celebrando Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, as suas lágrimas, muitas lágrimas. Vemos pelas leituras da missa quão apreço logo, cedo, a igreja soube ter pelas viúvas. Né? Aqui se diz as verdadeiras viúvas, né? Para distinguir daquelas que andam atrás de homem. Enfim, mas a igreja sempre teve grande apreço pelas viúvas. E nós temos experimentado isso, isto é, como as mulheres... aquilo que São Paulo diz também, noutra parte, né? Que estas cuidam das coisas que interessam a Deus, que são de Deus. Sim, sobretudo pelo seu serviço, pela sua dedicação, pela sua oração, múltiplos trabalhos que exercem na igreja, na comunidade, livres que elas estão de qualquer outro cuidado e laço material e mundano, podem dedicar-se. Claro que isso se cristaliza, isso se cristalizou de forma muito particular, não só na ordem das viúvas, como nós vemos aí nas leituras, senão que nas religiosas, a consagração das mulheres, mesmo jovens, desde a mais tenra idade, na consagração total a Deus. E nós temos apreciado como isto é realmente, ainda sempre foi, e para o nosso tempo, quanto isso é precioso. E acrescento a estas, as avós, as mães e as avós, as mães e as avós, claro, Santa Mônica, mãe viúva, mas digo, mesmo as mães que ainda têm marido, tanto delas, ontem e hoje, sempre, tem a igreja usufruído dos mais belos exemplos de vida, a mais profunda oração, o mais dedicado serviço, tudo isso vem realmente de mulheres, sobretudo as de mais idade e ainda mais as viúvas, de fato as viúvas. Contudo, vejo isso hoje como vejo hoje como uma certa armadilha, porque livres de todos os laços mundanos, querendo dedicar-se a Deus e à Santa Igreja, as mulheres hoje, as viúvas hoje, as avós, as mães, quantas vezes, umas se perdem, digo, porque não conseguem enxergar, não conseguem entender, não conseguem aceitar o que acontece na igreja. Mas se rebelam, preferem ser cegas e dizer, não, negar. Não está acontecendo isso, não é verdade. E se agarram a uma igreja que já não existe. Se agarram ferrenhamente a uma igreja que já não existe. Que tristeza. Isto que, quando se diz em direito canônico ou nas escrituras se fala de escândalo, isto é escândalo. Esse é o termo técnico, é o fato que dá luz ao termo técnico para chamarmos de escândalo. Este é o escândalo, porque perdem, na verdade, a religião, perdem a fé. E quantas, hoje quem devíamos chorar éramos nós, os filhos. Nós é que tínhamos que estar chorando pelas nossas avós, pelas nossas viúvas, pelas nossas religiosas. Me diga uma ordem, uma congregação religiosa que está enxergando o que acontece na igreja com limpidez e com clareza. Me diga. Por favor, alguém me escreva.
me apresente, eu quero conhecer, quero saber. Não que eu nunca tenha sido procurado. Sim, eu tenho sido procurado. Aliás, eu preciso fazer urgente um conventinho aqui para recolher. Mas sempre novas, sempre movimentos religiosos novos, às vezes de uma, duas, três pessoas. Sim, tem aqueles que me procuram para isso. Louvamos a Deus, louvemos a Deus. Mas é raro, é difícil. Eu teria que realmente, com toda urgência, construir um conventinho aqui. Eu tenho até um lugar já reservado, né? Tanto para masculino quanto para feminino, mas enfim, né? É tanta obra que eu tenho que realizar para fazer uma fossa e uns banheirinhos. Lancei ontem uma campanha. É tão difícil, é tão difícil. Né? Tantas obras eu tenho que realizar. No curtíssimo espaço de tempo, né, para fazer, né, de tão poucas pessoas, é difícil. A situação é horrível, é dificílima. Então, essa é a situação. Né? Temos pouquíssimas, mas quer dizer, temos muitíssimas mulheres de oração, mulheres empenhadas, que estão nesse escândalo. Estão neste escândalo. Porque não admitem, não reconhecem, não aceitam que tenha acontecido com a Santa Igreja o que está aí, diante dos nossos olhos, e aconteceu. Está aí. Então, temos realmente um resto. Temos um resto, um remanescente de mulheres, né? De mulheres dedicadas, de viúvas, de mães, de avós. Mas aí também temos tanto problema, porque quando elas tomam consciência e querem se empenhar pela igreja verdadeira, que continua, somos nós, né? A remanescente. Então, quantas vezes elas agora são servidas pelos filhos, né? Impedidas pelos netos. Não as ajudam, mas não, de jeito nenhum admite que venham ao refúgio. Aliás, elas mesmas não vêm porque não querem deixar os filhinhos, os netinhos, filhões às vezes, não? Filhões e netões, não querem deixá-los. Não querem. Essas mulheres estão realmente numa armadilha. Se encontram num... Eu digo com toda a clareza a todas as mulheres, especialmente aquelas, claro, que estão descobrindo o que está acontecendo na igreja. É tão premente o tempo, é tão urgente e grande a tarefa, que não há olhar. Digo claramente assim, o maior bem que podeis fazer a vossos netos, filhos e à igreja é justamente de fechar os olhos a tudo, tomar a decisão e vir a refúgio. Não vos amarreis a problema nenhum, nem de netos, nem de filhos, nem de ninguém. Deixar tudo e vir a refúgio. É o que de melhor podeis fazer, inclusive, por eles. É o único modo de colocar na cabeça deles que a coisa realmente é urgente, premente e perigosa e tudo aquilo que... Enfim. Então, é preciso tomar uma atitude assim, forte, fortíssima, fortíssima. Sei daquelas que são todas dependentes, inclusive economicamente, até para fazer uma viagem, né? E sujeitas a interdito, né? A serem interditadas pelos filhos, pelos netos, né? Todos esses problemas, né? Mas tem que ser... É tão forte, tão necessário, tão importante, que tudo isso tem que ser superado. Nem que seja com a fuga, mas tem que ser superado. Tudo isso
tem que ser superado. É um momento tremendo, tremendo. Realmente a igreja precisa das nossas lágrimas, mas mais ainda precisa destas mulheres, destas santas viúvas fortes, capazes realmente de se entregar na oração e no trabalho a Deus e à igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.